Fala pessoal, tudo belezinha? Professor Yuri aqui hoje de novo, trazendo mais uma aula para vocês sobre equações do segundo grau. Hoje a gente vai fazer o estudo do sinal das nossas equações. A gente tem dois tipos de forma de fazer, eu vou mostrar as duas e espero que tu consiga entender pelo menos uma delas e possa escolher aquela que fica mais fácil para ti, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente faz o estudo, do sinal do gráfico da parábola, é muito parecido com o estudo do que a gente já fez lá do gráfico da reta, tá bom? Então, estudar o sinal da função, a gente tem a mesma ideia de ver onde a nossa função ela é maior que zero, positiva, onde ela é menor que zero, negativa, onde ela é exatamente zero, que nesse caso são nas raízes. Então, para a gente estudar o sinal da nossa função, é muito interessante a gente ver o discriminante, o delta, e ver o que ele vai nos trazer, né? Lembrando que delta positivo, a gente tem duas raízes reais diferentes, delta igual a zero, a gente tem exatamente duas raízes reais iguais, e delta menor que zero, a gente não tem raízes reais, e isso se reflete no desenho do nosso gráfico. Uma forma interessante também da gente aprender a escrever as raízes é dessa forma aqui, ó. A gente também pode escrever a nossa função de segundo grau desta forma, em que eu vou fazer sempre a variável x menos a primeira raiz que eu achei, vezes vezes variável x de novo, menos a segunda raiz que eu achei. Se eu fazer um chuverox aqui, eu vou acabar caindo numa equação do segundo grau. Eu vou mostrar para ti como é que usa isso aqui também. Então aqui, ó. Aqui é o primeiro exemplo quando a gente faz a análise do discriminante da nossa função. Por exemplo, quando o nosso delta ele é positivo, a gente sabe que a gente tem duas raízes reais distintas. Isso quer dizer o quê? Que o nosso gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos. A gente agora só precisa analisar o valor do a. Se o a for positivo, o nosso gráfico ele é côncavo para cima. E aí o que acontece? Exatamente nesses pontos aqui que são as raízes, a gente tem a nossa f de x igual a zero. Tudo que está acima desse eixo está positivo. Então, f de x vai ser positivo para valores menores que o x1 e maiores que o x2. E tudo que está abaixo é negativo. Então, f de x vai ser negativo para os valores entre x1 e x2. Quando o nosso a ele é menor que zero, a gente tem essa função aqui côncava para baixo. O nosso f de x vai continuar sendo zero em x1 e x2, exatamente nesses pontos, mas agora ele vai ser positivo entre as nossas raízes, diferente desse, e ele vai ser menor quando for menor que uma primeira raiz e maior que a segunda raiz. Calma que eu acho que tu está pensando assim, não estou entendendo nada, só tem letra. Eu vou te mostrar com números também. Então aqui é o caso da gente ter duas do delta igual a zero, a gente tem duas raízes reais iguais, chamadas raízes duplas também, né? A gente tem quando a é positivo, a gente tem algo desse tipo, onde a raiz dá uma leve roçadinha no eixo. Então a gente está vendo que aqui a gente não tem nenhuma parte do nosso gráfico negativo, então ele é todo positivo, e é zero exatamente nesses dois pontos. E quando o nosso a é negativo, ele é dessa forma, a gente não tem nenhum ponto positivo nele, então a nossa f de x ela é toda negativa, somente diferente deste ponto aqui, que ele é zero. E quando o nosso delta é menor que zero, são o caso que vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio, são os números complexos, a gente não tem raízes reais. Então, se o nosso delta é positivo, lembra que eu falei que esse tipo de gráfico representa as funções flutuantes, ó, porque ela não encosta no eixo. Então, se o a é positivo, ela é sempre positiva, e se o a é negativo, ela é sempre negativa. Aí tu me pergunta, tá, Sor, vi tudo isso, tô entendendo, mas como é que faz com números? Vou te mostrar, olha aqui, ó. Vamos fazer esses 5 exemplos aqui. Tá? Eu vou fazer o estudo do sinal no item A das duas formas, com o gráfico e sem o gráfico. E no item B, C, D e E eu vou fazer somente sem o gráfico e deixo para ti como exercício fazer com o esboço do gráfico, que não é complicado, tá bom? Então, vem comigo aqui, vamos fazer esses exercícios. Então, no item A. No item A, a primeira coisa... Opa! Deixa eu pegar a caneta preta. No item A, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser achar o valor do nosso delta.
Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso aqui ficou 9 mais 16, que é 25. Então, vamos achar as raízes agora. Menos o b, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes o a. Então, aqui fica 3 mais ou menos 5 sobre 2, 3 mais 5 sobre 2, 3 menos 5 sobre 2. Aqui fica 8 dividido por 2, que é 4. E aqui fica menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Temos as nossas duas raízes. Vamos fazer a primeira forma só analisando a nossa função. Lembra que eu disse para vocês que a gente pode escrever ela como sendo x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2? Então, eu vou escrever assim, ó, x menos a raiz 1, x menos a raiz 2. Isso aqui vai resultar em quê? Ó? X menos 4, x menos com menos, mais. Se eu fizer um chuverox aqui, ó, o que vai resultar? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1x, menos 4x, menos 4. Que resulta em quê? Ó? X ao quadrado, menos 3x, menos 4. Ó. Voltamos para a mesma coisa. Então, esse tipo de resposta é certa também. Então, vamos fazer a análise aqui pelas nossas funções. A gente quer saber os sinais dessa função aqui. Para a gente saber o sinal desta função, é o mesmo que a gente analisar o sinal desta função. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer do x menos 4. A gente pega, faz uma linha horizontal, marca aonde que valor eu boto no x que isso aqui vai dar 0. Se eu pegar x igual a 4, isso aí vai dar 0. Então, eu vejo. Se eu pegar valores maiores que 4, 5, 6, 7, 8, isso aqui vai dar sempre positivo. Se eu pegar valores menores que 4, por exemplo, 3, 2, 1, 0, isso aqui vai dar sempre negativo. Então agora, vamos analisar x mais 1. Vamos traçar aqui de novo uma linha. Que valor no x eu boto que isso aqui vai ficar 0? Menos 1. Agora, se eu pegar valores maiores que menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, isso aqui vai dar sempre positivo. Valores abaixo disso, isso aqui vai dar negativo. Então agora a gente vai juntar as duas coisas. X menos 4 vezes x mais 1, que é a nossa função original, né, que a gente tem interesse. A gente traça aqui as nossas linhas e vamos fazer as marcações. Ó. Esse vezes esse de baixo, porque eu tenho uma multiplicação, então menos com menos, mais. Mais, menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Então daqui, ó, a gente já consegue enxergar o que? Os valores em que o x é positivo, então aonde a nossa f de x é positiva, vão ser o quê? De menos infinito até esse valor aqui que é o menos 1. União, esse valor aqui que é 4, até mais infinito. Certo? Eu estou vendo onde ela é positiva. E onde ela é negativa? Aqui dentro só. Então, de menos 1 até 4. E aonde ela é 0? Exatamente em x igual a menos 1 e x igual a 4. Então, essa aqui foi a análise completa. Mas a gente também pode fazer o gráfico da função, como tem ali nos exemplos. Então, eu vou fazer aqui, a gente faz um esboço. A gente sabe o quê? Que os nossos zeros da função é menos 1 e 4. Essa função é crescente e vai passar no y igual a menos 4. Então, ela vai ser mais ou menos assim. Olha aqui o que aconteceu, ó. Os mesmos dados que a gente coletou dessa outra forma. Daqui, ó, todo mundo para cá, ó, tá tudo acima do eixo. E daqui para cá também, ó, tá todo mundo acima do x, ó. Todo mundo positivo. Já dentro, entre menos 1 e 4, ó, tá todo mundo negativo. Todo mundo abaixo do eixo. Então as respostas batem, né?
f de x vai ser menor que 0, de menos 1 a 4, e vai ser positivo de menos infinito a menos 1, e de 4 a mais infinito. Tá certo? Vamos fazer os outros ali. Eu vou fazer somente dessa forma aqui, tá? Mas deixo tu convidado a desenhar o gráfico no final para ver se as respostas batem. Certo? Vamos lá então no item B. No item B aqui, vamos achar o nosso delta. Delta vai ser igual ao quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui fica 4 mais 12, que dá 16. Então a gente vai ter menos o B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Então a gente vai ter menos 2 mais ou menos 4 sobre menos 6. Então menos 2 mais 4 sobre menos 6 e menos 2 menos 4 sobre menos 6. Aqui vai ficar 2 sobre menos 6, que é a mesma coisa que menos 1 terço. E aqui o que vai acontecer? Menos 6 sobre menos 6. Isso aqui vai dar igual a 1. Então, escrevendo a nossa função daquela forma, x menos R1 vezes x menos R2, a gente vai ter o quê? X menos 1 terço vezes x menos 1, que vai nos resultar em quê? X mais 1 terço, x menos 1. Então agora vamos fazer a análise do sinal. Para x mais 1 terço, que número que eu boto no x quiser isso aqui? Deixa eu fazer até mais para baixo para poder ter espaço. Então, x mais 1 terço, que número eu coloco aqui? Menos 1 terço. Então, menos 1 terço. Se eu pegar valores superiores a menos 1 terço, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui vai dar sempre positivo, certo? Vocês têm que analisar dessa forma. E se eu pegar valores menores, isso aqui vai dar negativo. Agora, vamos analisar a x menos 1. X menos 1. Que valor eu boto no x quiser? 1, né? Então, se eu pegar valores maiores que 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui vai dar sempre positivo. E valores menores, isso aqui vai dar sempre negativo. Então, agora vamos juntar os nossos dois binômios, né? Aqui é 1 terço e aqui é x menos 1. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui menos 1 terço e 1. Vamos analisar o que está acontecendo. Ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Então, o que a gente consegue concluir? F de x vai ser positivo no intervalo de menos infinito a menos 1 terço, união de 1 até mais infinito. Por que essa união? Porque eu tenho que unir essa outra parte também. E a nossa função vai ser, o f de x vai ser negativo. Opa, faltou aqui um x. F de x vai ser negativo quando for entre o intervalo menos 1 terço e 1. E a nossa f de x vai ser 0 quando x for menos 1 terço e x igual a 1. Tá bom? Vamos tentar agora a letra C. Vamos lá então. Letra C. Vamos achar o delta primeiro. Vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui vai dar 16 menos 16, que dá 0. Delta deu 0. Então vamos achar as raízes. Vai ser B menos B ao quadrado, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes o A. Então aqui fica menos 4 mais ou menos 0 sobre 2. Então menos 4 mais 0 sobre 2 e menos 4 mais 0 sobre 2.
Isso aqui vai dar menos 2 e menos 2. Então, escrevendo a nossa função como sendo x menos a raiz 1, x menos a raiz 2, isso aqui vai ficar igual ao quê? X menos menos 2, x menos o menos 2, que vai resultar em x mais 2, x mais 2. Vamos fazer a análise então? X mais 2. Que número que eu coloco aqui que faz esse x mais 2 ficar zero? O menos 2. Todos os valores que eu pegar superiores a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, vai resultar sempre em um resultado positivo para aquele x mais 2. E todos os valores que eu pegar abaixo disso vão dar sempre resultados negativos, tá bom? Então agora, vamos olhar também aqui, ó, de novo, x mais 2, porque a gente tem uma raiz dupla, pois o delta deu zero. Então vamos lá, menos 2 é a mesma análise. Valores maiores, positivo, e valores menores, a gente vai ter ele negativo. Então, se agora a gente juntar as nossas duas funções, x mais 2, x mais 2, o que a gente vai ter de resultado? A gente vai ter o seguinte, ó, menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Então agora aqui, ó, a gente achou que a nossa f de x, ela é positiva em toda a nossa reta real. Então, do menos infinito até o mais infinito. Certo? Que é como a gente viu ali na nossa aula que a gente caracteriza. E o que acontece também? A nossa f de x é igual a zero exatamente em x igual a menos 2. A gente não tem aqui o caso da f de x ser negativa, tá bom? No item D, vamos achar o delta aqui também. Delta ficou o quê? B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então aqui a gente vai ter o quê? 4 menos 32. Então isso aqui fica menos 28. O delta deu negativo. Então aqui a gente não seguiria as contas porque a gente não sabe fazer, né? A gente ainda não estudou variáveis complexas. Mas lembra lá da aula que se o delta der negativo e o A for positivo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aquele caso em que todas as nossas soluções são positivas. Então aqui no item D a gente só pode dizer assim, ó, f de x é positivo de menos infinito a mais infinito, que é o que está lá na videoaula. Se tu tiver em dúvida, volta um pouquinho, olha de novo essa parte que eu falei isso, tá bom? E agora no item E, a gente vai achar o delta, que vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui vai dar 0 mais 16, então o delta é 16. Então aqui vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Então aqui ficou, né, 0 mais ou menos 4 sobre menos 8. Então a gente tem o quê? 0 mais 4 sobre menos 8 e 0 menos 4 sobre menos 8. Então daqui a gente tira menos 1/2. E daqui 1/2. Então vamos escrever as nossas raízes como sendo x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. Se a gente fizer essa substituição, a gente vai achar x menos 1/2, x menos 1/2. Então ficou x mais 1/2 e x menos 1/2. Se a gente for fazer análise agora desses sinais, vamos lá. X mais 1/2. Que valor eu boto no x que zera esse binômio aqui que a gente tem, esse monômio, quer dizer. X igual a menos 1/2, né? Então vou botar aqui, ó, menos 1/2. Se eu pegar valores maiores que menos 1/2, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, até o 0, isso aqui vai dar sempre positivo. E se eu pegar valores menores, isso aqui vai dar sempre negativo.
Agora, se a gente analisar o x menos 1/2, que valor eu boto aqui que vai dar exatamente 1/2? Vai dar 0 aqui, né? Desculpa, eu já dei a resposta. 1/2. Se eu pegar valores maiores que 1/2, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui vai dar sempre positivo. Se eu pegar valores abaixo de 1/2, 0, 1, menos 1, menos 2, isso aqui vai dar sempre negativo. Deixa eu botar a cor do negativo aqui. Então, negativo. Então, se agora a gente fizer a análise dos dois juntos, como a gente fez nos outros casos, x mais 1 mais 1/2 e x menos 1/2, o que a gente vai encontrar? Esses dois pontos aqui, menos 1/2 e 1/2. Então, agora olhando assim, o que a gente tem? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Então, a gente sabe que a nossa f de x é positiva no intervalo de menos infinito a menos 1/2. União de 1/2 até mais infinito. E a gente sabe que a f de x ela é negativa dentro daquele intervalo de menos 1/2 até 1/2. E a gente sabe que a f de x é igual a 0 exatamente nos pontos x igual a menos 1/2 e x igual a 1/2. Então aqui a gente fez toda a análise dos sinais possíveis. Espero que tu tenha entendido. Por favor, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!